Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal e hoje a gente veio aqui na oficina do Cezinha novamente visitar ele e ver como que tá aqui. E aí Cezinha, como que tá as coisas? Vamos aí, tomando as devidas precauções aí, voltando à atividade e espero que em breve a gente possa estar na pista. Dá até dó ver os carros em quarentena aqui, né, também, né? É difícil, mas faz parte, vamos passar por mais essa. Eu lá em casa eu vejo meu carro parado e todo dia eu ligo e falo, nossa, vontade de acelerar, mas tá tudo fechado, né? Difícil. Então tá bom. Como vocês pediram no vídeo anterior, nós viemos aqui tirar algumas dúvidas com o Cezinha e contar um pouco da história do Cezinha no automobilismo, beleza? A primeira pergunta lá principal dele é como que é a história do Cezinha, como que foi, onde tudo começou, Cezinha? Na verdade o começo não é no automobilismo, e foi no motociclismo, certo? Eu comecei a correr de moto em 87 e corri até 92, cheguei a andar a nível profissional, andei na Copa Shell 350 e cansei da moto na época, machucava demais, a indumentária não era algo tão seguro como é hoje, e aí comecei a andar de kart, andei de kart até 2001, aí meu irmão já era preparador dos Speed, né? Aí ingressei para a categoria Speed e resolvi parar com as atividades de moto, que era o meu ramo, né? Eu fui mecânico de moto por 18 anos e montei minha oficina de competição em Cambé. E em 2003 eu vim para Londrina e aqui estamos até hoje. E tivemos ótimos resultados nesse caminho, né? Graças a Deus. Em 2010 eu tive a minha primeira oportunidade a nível nacional na Copa Fiat, onde lá andava todos os pilotos da Stock Car. E na minha primeira corrida eu acabei ganhando a corrida, onde repercutiu muito bem. E em seguida veio o brasileiro de marcas, fui campeão de endurance na categoria principal, que era GT1, no ano de 2008. E montei minha escola de pilotagem a nível profissional, é a única homologada no estado do Paraná hoje, com graduação FIA. E estamos aí. É uma história muito longa e legal. E conta pro pessoal a arrancada, quando que entrou a arrancada na sua vida? A arrancada a gente sempre fez em paralelo, porque era muito tradicional na época os rachas de rua. E aí começaram a organizar isso para tirar o pessoal da rua, e tinha racha na Ricassol em Cambé, tinha racha na Prochê em Londrina. E aí a gente era de áreas próximas, mas já eram os mesmos figurões. Era eu, o Adriano, Herculano, tinha o Edinho, DB Motores e o Luciano Quiles. Então a gente se conhece aí já há décadas aí, e do racha fomos indo para arrancada. Aí eu participei uns 2 anos em Curitiba do Campeonato Paranaense todo e em todos os festivais, e o último ano que eu andei de arrancada foi 2005, certo? Mas participei de algumas provas esporádicas e aí eu acabei vendendo o meu carro para o meu sobrinho e fiquei só na parte da pista mesmo, tanto trabalhando quanto correndo. É uma história bem legal. Na época eu conhecia o Cezinha, admirava o Cezinha, ainda admiro bastante, e eu não sabia que ele era o próprio preparador. Conta um pouquinho como foi ser piloto e preparador ao mesmo tempo no campeonato da arrancada. Então, na verdade, eu acho que naquela época tudo era mais difícil financeiramente para quem comprava seu carro, queria turbinar e preparar. Então, quem tinha já um pouco do dom da mecânica, entendia, ele mesmo lá ia metendo a mão, e eu acredito que era um pouco mais unido os preparadores, entendeu? Então eu, o Adriano, o Edinho, a gente tinha, mesmo cada um tendo sua oficina e trabalhando separado, quando falava que era para fazer um carro de arrancada para a gente disputar em algum lugar para fora,
a gente se unia e montava os carros em conjunto, chegava lá, se enfrentavam. O Adriano ganhou o campeonato com o meu carro por problemas no carro dele, então a gente dividia o mesmo carro e etc. Então sempre me ajudou muito eu saber da mecânica, para poder, ao invés de passar, não tinha telemetria, não tinha nada, então ao invés de passar para o mecânico o que estava acontecendo, eu já conseguia imaginar dentro da puxada mesmo o que eu tinha que alterar no carro para ele vir com uma puxada melhor. É bem legal. Normalmente as equipes começaram assim, né? Começaram os amigos, foram se formando e montando cada um a sua equipe, né? E aí foram crescendo e estudando. Fala pro pessoal como que foi entender relação de marcha, entender a preparação, entender mais a fundo os cálculos que precisava fazer. Porque no começo foi colocando uma turbina e outra fazendo teste. Na verdade, a pista me deu esse gabarito, porque mesmo quando eu comecei na pista lá, a gente mexia com já câmbios importados, onde esses câmbios já vinham cálculos de relação de marcha, que é como o Sapinho tem no site hoje para todo mundo. Então lá atrás a gente analisava já dentro das marchas que existiam no câmbio daquele carro, em todos os modelos, para a gente poder intercambiar e ter a melhor relação, certo? Turbina a gente tinha pouca opção no mercado, mas já tinha algumas empresas em São Paulo que eram renomadas e vinham fazendo os upgrades de turbina para a gente. Então sempre ajudou muito nesse ponto, você mexer no carro e poder pilotar ele. Desde o início nós já tínhamos uma tecnologia, não era tão avançada quanto hoje, mas já usava alguma coisa diferente. Desenvolvimento do Buster, desenvolvimento de controle de tração, como que era feito naquela época? Naquela época era o seguinte, a gente usava os Buster, era tudo com solenoide de geladeira, você entendeu? Com válvulas e pressostato. Aí a gente ia no supermercado, nas conveniências, comprava uma caixinha de Ferrero Rocher, brigava por causa do bombom para usar a caixa de acrílico para pôr os componentes, né? Mas já tínhamos, a gente já tinha uma telemetria que era mesmo para carburado, que chamava Innovate, você conseguia ligar todos os pontos de sonda, posição de acelerador, RPM e tal, mas o dinheiro era mais escasso e esses equipamentos eram totalmente importados, né? Então quem conseguia um equipamento desse sempre tinha uma vantagem. Eu lembro bastante também que tinha que ser bastante versátil, né? Igual essa história mesmo do Ferrero Rocher, né? A gente usou bastante coisa para se adaptar. Isso é bem legal, que ajudou bastante o mercado a evoluir, né? Então chegar até no patamar que nós estamos hoje. Com certeza. Em 2006, com o término da Copa Paraná, como que foi que você se adaptou ao mercado do automobilismo aqui em Londrina? Então, na verdade, eu comecei no automobilismo em 2003. Aí eu comecei fazendo os Gold marcas e compramos um primeiro protótipo e começamos a andar os campeonatos brasileiros de protótipo. Em 2006, acho que na última etapa da Copa Paraná, eu tinha meu gol de arrancada ainda, a gente veio participar, mesmo estando parado há uns 4 anos já. E eu mudei o meu nicho de trabalho para endurance, certo? Então a gente começou a construir o nosso próprio chassi, as dimensões do carro, a parte da fibra, era tudo feito nosso mesmo, em parceria com algumas pessoas, certo? E aí em 2008, como eu falei, foi o nosso primeiro título nacional, com um carro construído 100% nosso, você entendeu? E de lá para cá a gente nunca mais parou, né? Os carros nossos é tudo construído pela gente mesmo, desde a desmontagem até Santo Antônio, até a preparação do chassi toda, suspensão, etc. e até ir para a pista. Então, estamos até hoje dessa maneira, né? Então, às vezes eu vejo o pessoal levando o carro para construir parte interna para fora, fazer esses apêndices de motor, de forlink, etc, barra.
Então, a gente já faz isso aqui na nossa região há algum tempo. Então o pessoal que quiser montar um carro, tanto para arrancada, quanto para endurance ou para as pistas, vocês fazem também? Fazemos sim. Até o ano passado era um pouco mais complexo a gente até falar dessa maneira, porque as nossas obrigações com Stock Light, brasileiro de marcas, eram maiores do que hoje, certo? Hoje ainda eu tenho um carro na Stock Light, esse carro está locado, o brasileiro de marcas foi extinto a partir do ano passado, e sobrou um tempo maior para a gente se dedicar até isso. Dá para fazer o projeto do cara mesmo, se ele quiser que a gente faça um projeto para ele. Ah, legal. Se você quiser montar um carro, algum protótipo diferenciado, ou se não um carro no Santo Antônio também, pode trazer e falar com você, certo? A gente faz também. Então, depois vocês vão ver umas imagens aí no Santo Antônio que a gente fez de alguns carros aí, é bem legal. E é um trabalho com certificado e garantia, certo? Pra andar na rua, dá? Dá também. Nada impossível. Dá pra fazer. Legal, qualquer tipo de projeto que você quiser fazer, então vem aqui, conversa com o Cezinha. Se ele assinar embaixo e falar que tem segurança, eles fazem pra você, beleza? É isso aí, galera, vocês pediram, nós viemos aqui novamente visitar o Cezinha e contar um pouco da história dele. Se você quiser mais, continua comentando aqui, que a gente vem atrás aqui falar com o Cezinha, beleza? Muito obrigado. Abraço. Obrigado, Cezinha.